Eu quero convidar, antes de lermos a palavra, as crianças, a passarem aqui na frente, as crianças, os professores. Vamos abençoá-las e enviá-las para o momento, então, da palavra adaptada à sua idade. Nós podem vir passando. Enquanto nós estivermos orando, estendam as mãos para abençoá-las. Pai amado, nessa manhã somos gratos, Senhor, porque vamos ouvir a Tua palavra. E as crianças também ouvirão a palavra adaptada para a sua idade. E eu peço, Senhor, que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre os professores, as professoras que estarão ministrando essa aula, estarão ministrando a Tua palavra, e que Tu abra os corações das crianças, Senhor, para que elas recebam essa palavra, que essa palavra frutifique no seu coração, que elas venham a Te amar, crescer nos Teus caminhos e assim se tornarem mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto as crianças se retiram, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Nesse momento não leremos todos os versículos, nós leremos até o versículo 6 e depois do versículo 13 até o final do capítulo. Então, Romanos, capítulo 7, a partir do verso 1 até o 6 e depois do 13 até o final. A igreja localizou a passagem. Diz assim a palavra do Senhor: porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora, verso 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei de Deus, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento.
Meus irmãos, alguns anos atrás, nossa congregação fez uma camiseta. Eu até trouxe ela aqui. Uma camiseta da nossa congregação com uma frase que de alguma maneira simbolizava uma das verdades teológicas que nós cremos, que eram verdades que vêm lá dos reformadores. Essa frase aqui ela vem de Lutero. A frase em latim, ela diz simul justus et peccator, ou seja, simultaneamente justo e pecador. Essa é uma verdade teológica que foi ensinada por Lutero e pelos demais reformadores há mais de 500 anos atrás, quando as escrituras foram redescobertas. E ela significa que, uma vez que estamos em Cristo, nós somos justos. Deus nos considera justos. Pregamos sobre isso ao longo das últimas semanas na nossa série de Romanos. Mas, por outro lado, enquanto aguardamos a nossa redenção final e a ressurreição do nosso corpo, nós continuamos a ser pecadores. O pecado não foi eliminado do nosso corpo. E essa verdade teológica, ela é muito bem ilustrada neste capítulo 7 de Romanos. Na verdade, nenhuma outra passagem da Bíblia ilustra com tanta clareza essa verdade. É bem verdade, essa doutrina ela não depende exclusivamente de Romanos 7. Se dependesse, isso poderia ser um problema. Por quê? Porque esta passagem que nós lemos aqui é uma das mais controversas de toda a carta de Paulo aos Romanos. A interpretação dela é muito difícil. Paulo usa expressões muito fortes, que quando nós lemos, nós custamos acreditar que elas se aplicam a um cristão, a um filho de Deus. Por exemplo, quando eu li aqui, vocês viram que Paulo diz que ele é escravo do pecado, que ele foi vendido ao pecado. São expressões muito fortes para alguém que foi liberto, como ele mesmo estava falando no capítulo 6, e aqui no início do capítulo 7, para alguém que foi liberto da escravidão do pecado, da morte, da lei. Agora ele menciona que de alguma maneira nós ainda somos escravos do pecado. Isso fica muito confuso, de tal maneira que ao longo da história da igreja, algumas pessoas pensavam que Paulo estava falando aqui da pessoa, do judeu antes da sua conversão, ou seja, o judeu que tentava guardar a lei. Ele não conseguia guardar a lei e ele, então, se desesperava. Então, quando ele conhece a Cristo, ele agora vê que em Cristo ele pode guardar a lei. Ele não é mais escravo do pecado. Cristo o libertou. Alguns interpretam dessa maneira. Mas, na verdade, ao longo da história da igreja, muitos líderes e pastores e teólogos da igreja interpretaram no sentido de que Paulo está falando dele mesmo. E falando dele mesmo de uma forma arquetípica, ou seja, ele está falando como um modelo de vida cristã. Não apenas Paulo, mas é a condição humana em geral, a condição do cristão na luta contra o pecado no dia a dia. Isso vem com Agostinho, Lutero, Calvino, praticamente todos os reformadores desde então defendem essa interpretação. E eu tenho que admitir aqui que fiquei por muito tempo, sempre tive ao longo de toda a minha vida cristã, eu via uma interpretação, via outra e ficava sempre um pouco na dúvida. Quando fui preparar essa pregação também, comecei a estudar, e aí eu vi que as principais pessoas que eu considero como modelos se inclinavam para uma posição, inclusive até o comentário que eu gostava de consultar, também se inclinava para uma posição, mas ao final eu concluí que eles não estavam certos, eu concluí que a outra perspectiva é a correta, e é essa perspectiva que eu vou adotar aqui na mensagem, desde já eu aviso à igreja. Ou seja, Paulo está falando de um cristão, Paulo está falando dele mesmo. E aqui eu me alio a quase todo o movimento evangélico desde a época da Reforma, ainda que não todo o movimento evangélico pense assim. Qual é a consequência de entender que é um cristão? Nós vamos falar isso ao longo da exposição, mas basicamente isso tem consequências para a nossa espiritualidade no dia a dia. Mas nós temos que temperar esta passagem do capítulo 7 com outras passagens da Escritura, inclusive com o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, que será pregado na próxima semana. Nessa semana, então, eu não posso trazer essa conexão do capítulo 8, será, inclusive, acho que é o nosso irmão Israel que estará pregando essa passagem na próxima semana, mas, de alguma maneira, ali vai haver Paulo vai mostrar que nós temos uma esperança que vai muito além desse nosso conflito. Mas a verdade é que nós, enquanto cristãos, vivemos um conflito, e um conflito de querer obedecer a Deus, de querer guardar a lei de Deus com o nosso novo homem, com a nova criação que está em nós. Mas, por outro lado, nós ainda temos resquícios da antiga criação que luta contra o nosso serviço a Deus.
E esse conflito interior é o tema, portanto, da nossa mensagem hoje. Mas antes de abordar o conflito interior, Paulo, nos primeiros 6 versículos que nós lemos aqui, nos fala da libertação da lei. E ele usa a figura de um casamento para explicar o fato de que agora nós não mais somos escravos da lei. Ou seja, não devemos mais servi-la por obrigação, devemos ter medo da lei. A lei não é mais a nossa senhora. E ele usa essa comparação do casamento porque no mundo do Antigo Testamento, quando uma mulher se casava com um homem, ela não poderia se casar novamente antes que o homem morresse. E ela não poderia sequer, apesar do divórcio estar permitido na lei de Moisés, a mulher, tradicionalmente na cultura judaica, a mulher não podia pedir o divórcio. Era só o homem que podia pedir o divórcio, a mulher não. Consequentemente, a mulher estava sempre presa ao marido, ao arbítrio, entre aspas, do marido. E, portanto, somente com a morte dele é que ela poderia se casar novamente. Paulo aqui não está querendo fazer uma analogia perfeita de comparar todos os pontos, mas o que ele quer dizer aqui é algo muito claro. Que nós estávamos unidos à lei, mas uma vez que nós morremos com Cristo, nós não estamos mais sujeitos à lei, porque a lei não se aplica a quem já morreu. E quando nos unimos a Cristo, nós nos unimos na sua morte e na sua ressurreição. Ele morreu em nosso lugar, lembre-se disso. E também ressuscitou por nós, lembre-se disso. Portanto, nós morremos em Cristo, e quando morremos em Cristo, estamos mortos para a lei. A lei já não tem mais domínio sobre nós. E também ressuscitamos para uma nova vida. Essa é a ideia que Paulo quer passar aqui nesses 6 primeiros versículos. Mas lá no versículo 5 ele fala, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Paulo está dizendo aqui que a lei ressalta, ela escancara o pecado na nossa vida. A lei, ela mostra a nossa pecaminosidade e nós, ao tentarmos guardar a lei e não conseguimos, nós vamos frutificando e os nossos frutos, na verdade, não produzem nada produtivo, não frutifica verdadeiramente. São frutos que dão para a morte. Porque a lei em si mesma ela não tem o poder de salvar, ela só tem o poder de nos condenar. Esse é o poder da lei. Mostrar o caminho de Deus e condenar aquele que não segue esse caminho com perfeição. Mas Paulo diz no verso 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Em Cristo uma nova era se inaugura. Uma nova criação. E agora nós servimos no poder do Espírito. Isso já não é mais no poder nosso. E não é na nossa força de vontade. Não é que eu vou me motivar e vou fazer um propósito e vou seguir certos passos e aí eu vou conseguir vencer a lei e vou ser vitorioso. Não é absolutamente nada disso. É o poder do Espírito que agora atua em nós. E é Ele, portanto, que nos permite viver ou desejar viver e fazer o que nós podemos fazer no poder do Espírito para agradar a Deus. Nós temos agora uma nova criação. Mas Paulo vai continuar, porque nesse momento aqui, por que Paulo está falando da lei? Porque lá nos capítulos anteriores ele falou, ninguém é justificado por guardar a lei. A lei revela o pecado. Pela lei eu estou morto, pela lei estou condenado. E os judeus, que são também parte do público dele, poderiam dizer, Paulo, tu estás dizendo que a lei que Deus deu, ela é algo maligno? Que ela é algo perverso, que ela só serve para morte e condenação. E Paulo, para se defender desse público, é que ele escreve o capítulo 7. E agora, do verso 7 em diante, ele passa a defender a lei e mostrar que a lei é boa. Apesar dela causar morte, a culpa da morte que ela causa não é dela mesma, mas do pecado que habita em nós. E assim, ele começa o verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida,
verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Essa é a segunda parte do capítulo 3. Na primeira parte, Paulo fala que nós morremos para a lei. Quem está morto não se sujeita a ela. E agora nós estamos livres para casar de novo e nós casamos com Jesus Cristo. E agora Ele é nosso Senhor e nós o servimos e vivemos em novidade de vida, não mais sujeitos à escravidão da lei. Agora, no segundo ponto, ele vai falar, olha, já que eu falei que vocês eram escravos da lei, eu não estou dizendo que a lei era algo ruim. Agora eu vou mostrar para vocês que a lei, na verdade, é algo bom. E ele desenvolve, e aqui muitos dizem, veja que aqui Paulo começa a falar na primeira pessoa. É o eu, não é? Paulo já não está falando em terceira pessoa, explicando, falando, mas ele está falando em primeira pessoa. E aqui, muito provavelmente, Paulo fala da sua experiência, mas da sua experiência como judeu. Enquanto israelita. E, de alguma maneira, é a experiência do próprio povo de Israel que está aqui representada. Por quê? Vejam só, ele diz assim, a lei não é pecado, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Assim era o povo de Deus antes da lei de Moisés. Aqui é uma alusão ao episódio no qual Deus, por meio de Moisés, entrega a lei ao povo de Israel no Monte Sinai. O povo até então, evidentemente, o povo tinha uma noção da lei de Deus, sabia mais ou menos, mas não havia ainda o preceito escrito, formal, os 10 mandamentos e todos aqueles montes, se não me engano, 600 e poucos mandamentos que tem no Pentateuco. Mas naquele momento eles recebem a lei. E naquele momento que eles recebem a lei, curiosamente, após receberem a lei, eles desejam pecar. E o que eles fazem? Eles criam um bezerro de ouro. Praticam a idolatria, percebendo que até o momento o problema não havia idolatria. Mas quando eles recebem a lei, eles já resolvem quebrar o primeiro mandamento e fazem um bezerro de ouro quando vem que Moisés demora para voltar do monte. E assim, eles infringem a lei e se tornam pecadores, e a lei se torna motivo de morte. Foi uma grande mortandade de todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro, que adoraram o ídolo. Então, essa história, o que Paulo está falando aqui, de alguma maneira, ele está fazendo uma reminiscência do que aconteceu com toda a nação de Israel. E o que acontece com a nação de Israel, de alguma maneira, é o que acontece com a humanidade. No momento em que nós conhecemos a vontade de Deus, nós nos tornamos ainda mais indesculpáveis. Nós já éramos. Né? Paulo deixa claro isso em Romanos 1. Ninguém pode dizer que não conhece a lei de Deus, porque Deus se revelou na natureza. Mas quando a lei vem de uma maneira clara, a Bíblia escrita, nós não temos mais nenhum tipo de desculpa. Não há mais nenhum tipo de atenuante. Agora é uma transgressão explícita. E agora, e a lei ela tem esse efeito de muitas vezes, por estar escrito, o nosso pecado é atiçado, ele se sente provocado por aquilo, e aí vem o desejo de não cumprir o que está na lei. É o que Paulo vai falar aqui. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo pega de propósito esse mandamento, que é o último, não cobiçarás, o 10º mandamento. Por quê? Porque é o mandamento mais difícil de cumprir. Todos os outros eu posso dizer que cumpro eles exteriormente. O não cobiçarás é uma atitude interior. É uma questão de atitude, vai muito além do comportamento, é algo que está dentro de nós. E esse mandamento, os judeus diziam, ele resume toda a lei. Porque alguém pensa que guarda a lei, quando chega nesse falha. E Paulo está dizendo, olha, até então, né, eu tinha lá podia ter uma compreensão superficial da vontade de Deus, mas agora vem o mandamento, não cobiçarás. E agora eu sei que os meus desejos impuros, meus desejos, seja na área sexual, seja na área do consumismo, de querer ter o que não me pertence, de querer ter algo que pertence a outra pessoa, de querer ter um poder que não me pertence, tudo isso é pecado. E a lei me revelou isso. E o pecado, então, verso 8, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei o pecado está morto. Ele não está dizendo aqui que as pessoas não pecam antes de conhecer a lei escrita de Deus. Mas desde uma perspectiva humana, o pecado está morto. Quando eu não sei que estou violando a lei, né, para mim está tudo bem, está tranquilo. Agora, quando eu sei que aquilo é errado,
Agora, por saber que é errado, de alguma maneira, isso também provoca em mim um desejo. E tanto é assim, a natureza humana é assim, que vocês sabem, com as crianças, se vocês dizem, só não vai lá, o que ela vai fazer? Ela vai lá, porque eu disse para não ir lá. É assim, desde a tenra infância, nós, seres humanos, somos assim. Quando há uma proibição, parece que aquela proibição de alguma maneira mexe conosco. E por que isso acontece? Ontem o Isaac falava aqui sobre o pecado, no nosso seminário de formação cristã, e falava que já vem na terra infância, quer dizer, nós já nascemos nessa condição. Não é algo que adquirimos, não nos tornamos pecadores porque praticamos o pecado, mas praticamos o pecado porque somos pecadores, é uma condição, herdamos isso de Adão. E quando vem a lei, veja, a lei não tem nada de errado na lei, mas ela tem esse efeito. Criamos um monte de regras e aí vem o desejo de violar as regras. Então Paulo está dizendo, foi isso que aconteceu. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Porque aí veio o desejo, ele praticou o pecado e ele se deu conta de que ele está numa situação ruim, que ele está morto espiritualmente. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. E vejam que não é culpa do mandamento, é culpa do pecado. Essa natureza dessa era caída, ela vai e ela usa o mandamento para nos provocar todo tipo de sentimento. E aqui, muito provavelmente, também há, aqui, nisso que Paulo fala, ecos da história da queda, Adão e Eva. Pois é exatamente isso que aconteceu. Deus deu um mandamento claro, bem claro, não comerás da árvore que tem o fruto. Aquele fruto. E aí Eva vai lá, Satanás vai lá, o que Satanás faz? Engana Eva, diz, olha, não é bem assim, tu não vai morrer e na verdade tu vai ser como Deus. Quem não gostaria de ser como Deus? Vai lá e come, vai ser bom. E ela acredita, ela deseja, vai lá, pega e dá para Adão e Adão come também. Ou seja, em algum momento o pecado toma essa ocasião por meio da serpente, engana Adão e Eva, eles comem e eles morrem. A partir desse momento, estão mortos espiritualmente, a partir desse momento, a morte física também entra no mundo. Agora eles estão afastados de Deus. Havia um mandamento, mas o mal utilizou aquele mandamento para levar a humanidade a pecar e a morrer. E desde então, é o que acontece com todos nós. Nós não estamos lá, mas nós também caímos no mesmo engano do pecado. E aí, às vezes, nós pensamos, não, mas tem regras aqui objetivas, tudo bem objetivo, tudo bem estabelecido, posso, não posso. E aí nós achamos que vamos conseguir, mas em algum momento o pecado que está em nós ali nos leva, inclusive nos coloca um desejo de pecar em certas ocasiões e nós pecamos por nossa vontade, pecamos e infringimos a lei. Então, o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. E por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Ninguém pode acusar Paulo, portanto, de estar ensinando heresia. A lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela tem uma continuidade, ela não acabou com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela continua sendo um guia, ela continua sendo uma orientação para o cristão. Quer saber qual a vontade de Deus? Conheça a lei de Deus. Guarde os seus mandamentos. Viva de uma maneira que o agrade. Isso sempre foi assim. Paulo está dizendo, isso não mudou. A lei é boa, ela é santa, porque ela reflete o caráter de Deus. O problema é que o pecado usa a lei para me derrubar, para me destruir, para causar morte. Mas a culpa é do pecado e da minha vontade. Eu peco. Não é a lei que me leva a pecar. Mas eu peco atendendo, de alguma maneira, a essa natureza pecaminosa que tem dentro de mim. E dos versos 13 até o final do capítulo, nós temos então a terceira parte desse trecho, digamos assim, que Paulo escreveu aqui no capítulo 7. E essa terceira parte, ela é talvez a mais pessoal de todas. Aqui Paulo usa abundantemente, sempre falando na primeira pessoa do singular e falando do presente.
Ele não está falando de algo que aconteceu. Percebam que até então, Paulo falava do passado. Morri, me enganou. Agora ele começa a falar do presente. Eu faço, eu não faço, minha mente deseja, não deseja. É por esse motivo que se entende que Paulo não está aqui usando um recurso retórico para falar do seu passado antes de conhecer a Cristo. Paulo está falando no presente e, portanto, ele está falando da sua experiência de uma luta. Só que, e eu faço uma observação aqui porque eu acredito nisso, Paulo ele é um expert no uso de recursos retóricos. Ele usa a retórica nas suas cartas, ele usa a retórica antiga, e me parece que aqui ele usa, assim, de um certo exagero retórico para sublinhar a miséria do pecado na vida do cristão que luta contra esse pecado. O objetivo aqui, talvez, nós não devamos entender isso tão literalmente. Porque se entendermos isso tão literalmente, vai ser incompatível com a vida cristã. Alguém que foi salvo por Cristo. Mas é um recurso retórico para falar da profundidade da antiga era que permanece em nossa existência. E vai permanecer até o último dia, até o dia que nós estamos esperando na volta de Cristo, quando na ressurreição teremos um novo corpo, veremos a Cristo face a face, e todo o pecado, e todo o mal, e todo o resquício da antiga era será eliminado de nós. Mas então, verso 13. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligna. Ainda defendendo o papel da lei, esse é um verso que faz a transição entre as duas partes, Paulo vai dizer que a lei veio mostrar a profundidade do nosso pecado, a profundidade da nossa miséria. Um dos problemas da sociedade contemporânea, e talvez fosse problema também da sociedade na época de Paulo, é que nós não temos uma noção da nossa miséria. Não temos a noção da profundidade do nosso pecado. Não temos noção da situação desesperadora que nos encontramos, a tal ponto de precisarmos de um Salvador. Nós vivemos na era do eu posso, eu vou conseguir, se eu me esforçar, se eu adotar a técnica correta, se eu adotar a prática correta, se eu tiver disciplina, eu vou conseguir, eu vou conquistar. As pessoas elas acham que é derrotismo falar a real para elas. Mas Paulo aqui quer deixar bem claro, olha, o que a lei faz, ela revela o pecado, ela nos causa morte, ela mostra que o pecado e o que eu fiz é algo sobremaneira maligno. Há uma perversidade. E aqui a questão, o mandamento está lá e nós às vezes temos o desejo de desobedecer por causa da perversão. Há uma perversão. Aquela coisa, vocês veem que isso também está presente na cultura, né? O bad boy, o filme lá do anti-herói, né? O cara que faz tudo errado, mas no fim é todo errado, é malvado, mas no final das contas ele é bom, né? Apesar de tudo. Quer dizer, às vezes a gente, na própria cultura está essa coisa de que é bom não seguir as regras. Às vezes a gente idealiza o bandido, idealiza o assassino. Aí vemos as séries de assassinatos em série, achamos aquilo bonito. Às vezes parece que na natureza humana, às vezes parece que existe isso disseminado, de achar bonito violar as regras. Mas isso, segundo Paulo, é um resquício da era antiga que habita em nós. E isso, por sua vez, foi ressaltado pela lei justamente para mostrar a perversidade que habita em nós, para mostrar o que está dentro de nós. E para mostrar que, no fundo, não somos, como a sociedade acredita, pessoas boas que às vezes fazem coisas más. Não. Há dentro de nós ainda algo muito ruim. Nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Somos, e a história está aí para mostrar isso em pleno século XX e XXI. Mas Paulo, então, a partir do verso 14, começa a falar da sua experiência. Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Expressão muito forte.
Vendido à escravidão do pecado, é literalmente como um escravo que foi vendido para o pecado. Mas isso é algo que não acontece por causa de Cristo, mas isso é algo que decorre lá da desobediência de Adão. De alguma maneira, a humanidade está presa ao pecado. E essa era antiga, a era do pecado, ela ainda permanece em nós. Isso nós observamos de uma maneira muito lógica e óbvia pelo fato de que nós ainda estamos sujeitos à morte. Ainda ficamos doentes. Se fosse só uma questão de que se eu não pecar eu não vou mais morrer, então ninguém mais morre. Em tese as pessoas poderiam talvez não vir a morrer. Mas nós estamos sujeitos ainda à antiga era. Então, de alguma maneira, esses resquícios do pecado continuam em nossa vida. E Paulo usa uma expressão muito forte aqui para falar disso. E ele continua: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. E vejam só, eu nem compreendo. Esse é Paulo que está falando aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando em relação a qualquer situação que o afaste de Deus, qualquer pecado que o afaste de Deus, e nós não sabemos qual é. Mas ele diz que, olha, quando isso acontece, eu não consigo explicar. Não há uma explicação lógica porque eu vou encontrar uma causa. Eu nem consigo entender o meu modo de agir. Mas a verdade é que eu não faço o que eu prefiro e faço o que eu detesto. O que ele detesta? Por que ele detesta? Ele detesta o mal, ele detesta o pecado. E por que ele detesta? Porque ele já tem a natureza de Cristo nele. Ele tem o Espírito de Deus habitando nele. E é isso que o permite detestar o mal que ele faz. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. E nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E não se enganem, Paulo não está fugindo da sua responsabilidade quando ele diz que não é ele, mas o pecado que habita em mim. Mas ele está usando aqui as figuras de linguagem porque ele está relatando um conflito de alguma maneira, eu não quero reduzir isso à psicologia, mas é de alguma maneira psicológico, um conflito interior. A sua mente, a sua vontade se debatendo. Ele não tem dupla personalidade, ele não é bipolar, mas o fato é que ele tem um conflito ali. E nesse conflito, muitas vezes, ele detesta aquilo que ele faz. E, meus irmãos, não sejamos hipócritas. Quantos de vocês aqui já não fizeram um pecado que vocês, no momento, desejaram, mas logo depois vocês viram, eu fiz, que coisa vergonhosa. Que vergonha. Detestável o que eu fiz. O problema é se eu faço o pecado e tá bom, tá tudo bem, continua tudo bem, vou continuar vivendo assim do jeito que eu bem entendo. Mas o que Paulo relata aqui é algo que ao longo da história cristã nós percebemos na vida do cristão. E o cristão se sente derrotado porque ele deseja uma coisa, ele deseja a lei de Deus, ele ama a Deus, e ele ama a Deus porque ele tem o princípio de Deus, ele tem a lei de Deus habitando nele, lei aqui entendida como princípio, ele tem o Espírito habitando nele, mas por outro lado, os resquícios do pecado continuam a habitar nele. E nessa luta, portanto, ele muitas vezes, quando ele faz aquilo que ele não deseja, ele se sente derrotado, se sente absolutamente derrotado. Mas ele é responsável pelo que faz. Se por um lado é a natureza adâmica, carnal, que estimula ele a pecar, ainda assim ele é responsável, é a sua vontade, é o seu desejo. Eu sei que habita em mim, verso 18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E quando ele fala aqui da carne, ele fala do velho Adão, a velha natureza, a natureza caída. Não habita, não está falando do corpo humano em si, mas está falando dessa natureza, da antiga natureza. A minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E mais uma vez ele reitera que muitas vezes as suas atitudes, há uma dissonância. Vamos poder falar de dissonância cognitiva, ele conhece a verdade, mas não vive de acordo com a verdade. Ele quer fazer uma coisa e faz outra.
Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Novamente ele menciona o pecado. Como que de alguma maneira o pecado exerce uma influência forte sobre o cristão. Não a ponto de isentá-lo da responsabilidade, mas ao ponto de conduzi-lo, de levá-lo a pecar. De estimular Paulo a pecar, estimular o cristão a pecar. E no verso 21 ele continua: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. De alguma maneira que Paulo tenta dar uma explicação para esse conflito que ele relata. No homem interior, ou seja, no meu eu regenerado, renovado, no qual habita o Espírito, no homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. O incrédulo não tem prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros, outra lei que guerreia contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei. De alguma maneira, então, há algo nele que ainda o mantém sujeito à influência do poder do pecado na sua vida. A influência do poder do pecado, meus irmãos, ela vai permanecer na vida do cristão até a sua morte. Isso não significa, como foi pregado na semana passada, que nós somos escravos, literalmente, do pecado. Mas significa, isso sim, que ele continua a exercer influência. Ele continua tentando o cristão. Nós não conseguimos e nunca conseguiremos nessa vida nos livrar completamente da influência do poder do pecado. Agora tem uma coisa, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós e nós temos a mente de Deus. E é por isso que Paulo fala, olhando dessa perspectiva, na sua perspectiva, no seu esforço para tentar se libertar da influência do pecado, ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do que eu faço, da morte em si? Quem me livrará dessa situação? E imediatamente o incrédulo não diria isso. Mas imediatamente Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Jesus Cristo nosso Senhor, não é a nossa capacidade e aptidão de guardar a lei de Deus que nos salva. E essa passagem ela nos alerta para a verdade de que muitas vezes nós pensamos assim: eu sou salvo pela fé, eu fiz um esforço, já começa assim, já começa errado, né? Eu fiz um esforço para crer, aí transforma a fé em obra, né? Fiz um esforço para crer e agora, porque eu creio, eu mereço a salvação, só que se eu não obedecer, eu perco porque agora eu tenho que fazer a minha parte, né? A graça me alcançou e agora se eu não fizer a minha parte, eu perco. Meus irmãos, essa ideia pode parecer lógica, mas ela está equivocada, porque é Jesus Cristo, e como essa passagem mostra, se for depender da nossa bipolaridade, entre aspas, para nos mantermos salvos, nós não vamos a lugar nenhum. O resultado vai ser sempre um fracasso. Não é porque eu obedeço depois que fui salvo que eu vou ser salvo, ou manter a salvação. É a graça de Deus. E Paulo exclama no seu desespero que ele é um homem desventurado, mas graças a Deus por causa de Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que concede a salvação, é a graça de Cristo que alcança, é a graça que, apesar das suas falhas que ele tem na luta contra o pecado, Jesus Cristo salva. Ele continua lutando e continuará a lutar, porque se ele não lutar, ele também não é cristão de maneira nenhuma. Se a mente dele não desejar fazer a lei de Deus e ele não tentar fazer a lei de Deus, ele não é cristão de maneira nenhuma. A graça não o alcançou. Mas o fato dele lutar não quer dizer que ele vai estar sempre triunfando de vitória em vitória, de vitória em vitória. Não, haverá momentos em que ele sofrerá queda por causa do pecado, o pecado vai impactar a sua vida, mas ele vai ser conduzido ao arrependimento e pela graça de Deus ele vai ser restaurado. Assim é, meus irmãos, a caminhada cristã. Nós tendemos a pensar muitas vezes, e é evidente, a santificação ela é um processo de crescimento. Nós somos considerados, declarados santos quando cremos em Cristo e vamos crescendo, e Romanos 8 vai falar sobre isso. Mas a gente tem que evitar, de alguma maneira, um certo equívoco de pensar que é
uma linha contínua. Não, eu estou cada vez mais como uma criança que vai crescendo e se tornando adulta, né? Vai indo assim, até chegar, né, a ser semelhante, o mais parecido possível a Jesus Cristo. A santificação na vida cristã ela não é assim, ela tem processos, ela tem períodos com altos e baixos. E as pessoas muitas vezes elas pensam, eu pequei, eu acho que o Espírito Santo já não habita mais em mim, eu acho que eu não sou salvo, eu acho que eu não presto, eu acho que eu não valho nada. Essa passagem, ela não é uma desculpa para pecar e se entregar ao pecado. Quem encara dessa maneira não entende o que Paulo está dizendo, mas ela é um consolo para o crente que ama a lei de Deus e que quer fazer a vontade de Deus quando ele peca. Ela é para ser usada como um conforto para o coração contrito e para o coração abatido. Ela serve para nos mostrar que na vida cristã, sim, teremos altos e baixos, mas esses altos e baixos não são a resposta definitiva de Deus para nós. Porque nós estamos, apesar de tudo, estamos num caminho e Deus fará a obra de santificação em nossa vida. Paulo vai concluir que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, de alguma forma, sou escravo da lei do pecado. A nossa antiga natureza, de fato, ela é o resquício, a nossa mortalidade, ela demonstra isso, ela de alguma maneira ainda, apesar da nossa vitória já ter ocorrido e ela ser certa, nós ainda estamos na era presente, sujeitos, né, a tudo que pertence à era presente, inclusive a morte e também o pecado. Então, nesse sentido, o nosso velho Adão, a era antiga que habita em nós, ela é escrava do pecado. Mas a nova era, a era do futuro, ela já habita em nós. E essa era é a era na qual a lei de Deus é amada e desejada e na qual nós procuramos viver. Ela também habita em nós. E dentro de nós, de alguma maneira, há uma sobreposição das duas eras. A era presente, transitória, passageira, sujeita à morte e ao pecado, e a era futura, de santidade, de glória, de paz, de vida eterna e comunhão com Deus. Nós somos aqui a sobreposição. Essas duas eras se encontram no nosso ser. E nós temos, então, um conflito interior em nossa caminhada. Mas na próxima semana, quando falarmos de Romanos 8, será falado justamente do poder do futuro, o poder da era vindoura que vem para fortalecer o cristão nessa batalha contra a era presente. E lhe dar, sim, a possibilidade de crescer em santificação, apesar do pecado que habita em nós. Eu gostaria, então, de concluir essa mensagem com algumas aplicações. E a primeira delas, lá no início do capítulo, eu passei um pouquinho rápido no tópico 1, mas o tópico 1, ele já nos dá uma ilustração importante que Paulo vai usar em outros momentos, em outras cartas que ele escreve. Paulo fala do casamento, e ele fala que nós morremos para o nosso antigo Senhor e estamos livres, mas livres não para ficarmos solteirões, né, e vivermos do jeito que nós bem desejarmos, né, mas não, livres para nos casarmos, e de fato, todo aquele que crê em Cristo é como se uma noiva que se casou com Jesus Cristo. Como povo de Deus, nós somos a noiva de Jesus Cristo. E agora, portanto, nós temos um marido que nos ama, que nos cuida, que quer, como Paulo vai falar lá em Efésios, que quer nos santificar e nos apresentar puros, sem mácula. Ele já fez isso na sua morte e ressurreição, mas ele está fazendo isso também no nosso dia a dia, na nossa caminhada, no nosso cuidado. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que nós temos uma união muito íntima com Cristo. O casamento, vocês sabem, eu sempre menciono isso quando faço sermões de casamento. O casamento é a união mais íntima que pode haver entre seres humanos. Por isso a Bíblia usa o termo conhecer no Antigo Testamento, para falar do casamento e inclusive do ato sexual. O casamento é a união mais íntima que pode haver. E ele foi criado justamente para representar a união que nós, como povo de Deus, temos com o próprio Deus Trino, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos unidos e temos uma união, e é por causa desta união que nós
largamos para Ele tudo o que temos de ruim, a nossa morte, o nosso pecado, a nossa desobediência, e recebemos em troca tudo o que Ele tem de bom, a imortalidade, a vida eterna, a santidade, a justiça. Há uma troca nessa união íntima. Mas essa união íntima, evidentemente, pressupõe amor. E pressupõe, evidentemente, entre os cônjuges, um serviço mútuo. E no caso, Jesus Cristo já, de alguma maneira, se humilhou por nós, entregou sua vida por nós. E nós agora somos chamados a responder esse amor em nossa vida diária. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: quem me ama guardará os meus mandamentos. E essa imagem que Paulo usa aqui nos lembra, portanto, da intimidade da nossa união com Cristo e também da necessidade de, no poder do Espírito, vivermos de maneira a agradar o nosso marido. A segunda aplicação nos fala da lei, pecado e salvação. Paulo, ele mencionou, como nós explicamos, como eu expliquei, Paulo mencionou que a lei em si é boa, mas ela revela o nosso pecado e revela a nossa perversidade a tal ponto que ela mostra como nós queremos não obedecer. O velho homem deseja infringir a lei muitas vezes. Ela mostra a nossa perversidade e, portanto, ela mostra um caminho a seguir, mas ela não tem o poder de nos salvar e de nos manter neste caminho. Portanto, essa segunda aplicação nos lembra da necessidade de um Salvador. Todos nós precisamos. Creio que a imensa maioria, se não todos aqui, já professou a fé em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E se não o fizeram, nessa manhã o convite é para que o façam, porque é somente por Ele e pela sua perfeição e justiça e santidade que nós podemos alcançar a perfeição, justiça, santidade e imortalidade. A terceira aplicação nos fala da necessidade da graça. O grito de desespero de Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte, vem logo em seguida acompanhado da resposta: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, precisamos da graça de Deus em nossa vida. A verdade é que muito desse conflito interior que nós temos aqui em Romanos 7, inclusive alguns comentaristas vão dizer isso, ele reflete muitas vezes o conflito do cristão que não usa o poder do Espírito que está à disposição, que não vive, que não depende da graça, mas que depende somente do seu próprio esforço. Ele crê em Jesus Cristo, mas a sua fé, ela não é uma fé assim, ele não entendeu ainda as consequências do que houve com ele. E ele pensa, então, é aquilo que eu falei, ele pensa que não, agora é comigo. Deus me restaurou, agora é comigo. Agora eu vou lá, eu tenho que fazer isso, e se eu fizer isso dessa maneira, agradeço a Deus, eu vou chegar no final da corrida da fé e vou ganhar o prêmio. E se eu não fizer isso e aquilo, eu não vou conseguir chegar e vou ser reprovado. Mas isso, novamente, é uma salvação por obras. O fato é que na nossa luta contra o pecado, nós não temos poder em nós mesmos. Nós precisamos desesperadamente da graça, precisamos desesperadamente do Espírito Santo. E aqui eu poderia falar, o tempo não permite, eu também não quero invadir o tema da pregação da semana que vem, mas eu poderia falar dos próprios meios de graça que Deus usa para nos transformar, para nos vencer a luta contra o pecado. E quando falo em meios de graça, nós temos os mais óbvios, né? A meditação na Escritura. Ganhamos, inclusive, né, o folhetinho aqui, o marca-texto, para nos ajudar na meditação, passo a passo da leitura contemplativa da Escritura, com oração. Então, a meditação na Escritura, junto com a meditação nela, é um dos principais meios de graça, pela qual a graça de Deus flui em nossa vida, acompanhada da oração. Mas há um outro ponto, e esse é a próxima aplicação que eu gostaria de trazer, que nos fala da importância da comunidade, do povo de Deus na nossa luta contra o pecado. Meus irmãos, a igreja, o fato de vocês virem na igreja, fazerem parte da igreja, isso é um meio de graça de Deus para o seu povo. Porque se vocês estivessem sozinhos na sua caminhada cristã, seria muito mais difícil de vocês permanecerem firmes e fiéis.
Deus redimiu um povo e não meramente indivíduos. O individualismo da nossa época fala muito de, eu com Deus, eu e Deus. Não, eu não vou no culto e eu leio a Bíblia, eu e Deus e estou bem. Não está bem, não. Porque Deus não redimiu pessoas, redimiu um povo. E pessoas dentro de um povo, mas as pessoas pertencem ao povo. E nós fazemos parte do povo de Deus. A meditação individual ela é importante, mas ela não substitui a união do povo de Deus. E é por isso que a Santa Ceia é um ato tão central na igreja, porque tu só faz Santa Ceia quando o povo de Deus está reunido. A única exceção para a Santa Ceia individualizada é para alguém que está enfermo no hospital e não pode sair de casa. Mas mesmo assim é bom que vá mais de uma pessoa para que haja uma comunhão. O povo de Deus, na sua caminhada, ele luta contra o pecado e nós, portanto, somos chamados a compartilhar nossas lutas com outros irmãos, com outros cristãos. Nós sempre ressaltamos isso nas reuniões de homens também. Porque nós temos lá nossos pecados, nossos vícios, nossas lutas, e nós temos vergonha só de pensar. Só de pensar a gente fica com vergonha. Então, as pessoas não têm coragem, muitas vezes, de compartilhar essas lutas. Mas eu quero estimular a igreja a olhar com carinho. Procure algum irmão que tenha maturidade, que seja confiável. Um dos piores pecados do povo de Deus é a fofoca. Então, mas graças a Deus que aqui nós não temos isso. Então, procure algum irmão que você possa confiar, que você possa falar das suas lutas, do que está passando, ou até mesmo a liderança da igreja. Mas compartilhe sua luta, não carregue seus fardos sozinhos. A comunidade é um meio pelo qual a graça de Deus se manifesta em nossas vidas. E por fim, a última das aplicações, e aqui eu vou encerrando. O capítulo 7, a última frase do capítulo 7, ele não é muito animador, né? Não é um versículo legal assim para concluir a pregação. Mas a primeira parte do último versículo, do versículo 25, é realmente animadora. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui essa aplicação que eu gostaria de fazer é em relação à nossa esperança. Pregamos sobre isso quando falamos do capítulo 5 da Carta aos Romanos. A esperança, meus irmãos, a esperança que não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Meus irmãos, sem esperança na luta contra o pecado, nós não venceremos. Sem esperança na graça de Deus, nós vamos apenas nos sentir derrotados. Sem esperança na glória futura, nós não teremos força na nossa caminhada e no nosso conflito interior. E sem esperança, quando nós pecarmos e falharmos, nós não vamos ter força para pedirmos perdão, para nos arrependermos verdadeiramente, para buscarmos a presença de Deus. Porque nós teremos medo, repulsa a Deus. E temor a Deus para um cristão não é medo, mas é respeito. Nós tememos com respeito, mas não deixemos que esse temor nos afaste dele. A esperança, portanto, meus irmãos, é fundamental para que tenhamos um temor adequado, para que tenhamos uma vida cristã adequada, para que a nossa espiritualidade seja saudável, para que possamos lutar contra o pecado de uma maneira adequada, para que possamos ter as nossas pequenas vitórias nessa luta diária. Sem o povo de Deus, os cristãos, são o povo da esperança. Quem não espera é ou porque já alcançou, por isso que na glória não haverá esperança, porque já alcançamos, ou porque já alcançou, ou porque não é cristão. Mas por isso nessa manhã eu quero relembrar-lhes da esperança cristã, da gloriosa esperança que nos aguarda. A primeira carta de João nos fala que um dia o veremos face a face e seremos como ele é. Se hoje temos a lei do pecado de alguma maneira atuando em nós, haverá um dia que ela será extirpada como um câncer. Será eliminada e veremos Cristo face a face, e essa visão da glória de Cristo nos transformará, para que sejamos como Ele por toda a eternidade. Ver o nosso Senhor e Salvador. Isso acontece para todo aquele que está unido a Cristo, que está casado com Cristo, que ama Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, portanto, nessa manhã, coloque em nosso coração
um amor, um desejo pelo nosso marido, Jesus Cristo. Coloque esse desejo em nosso coração. Coloque um desejo de servi-lo. Renove a nossa mente para que a nossa mente, de fato, deseje fazer a vontade de Deus e que a sua graça nos fortaleça em nossas lutas para que nenhum tipo de pecado que sobrevenha nos derrube, mas que possamos nos arrepender, abandonar o pecado e continuar a nossa caminhada firmes em Cristo até o dia da sua vinda. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, Pai amado, na Tua presença nós estamos nessa manhã com um coração grato pela Tua palavra que fala conosco. Grato, Senhor, por sabermos que não estamos sozinhos na nossa luta contra o pecado e nos nossos fracassos pontuais. Grato, Senhor, por sabermos que é por Jesus Cristo e Sua graça que temos poder, que temos força e que somos restaurados na nossa luta, no nosso conflito interior diário, contra o mal que persiste em habitar em nós, mas que será eliminado completamente de nossa vida na Tua vinda em glória. Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, que o Teu Espírito Santo nos capacite, que o Teu Espírito Santo infle em nós um desejo, a esperança e um desejo e um amor pela Tua lei, pela Tua palavra, pela Tua vontade. Que possamos, Senhor, sair daqui renovados e comprometidos em viver vidas que glorificam o Teu nome, não olhando para o pecado que já causou mal em nossa vida, mas fazendo o propósito de abandoná-lo, fazendo o propósito de Te servir e Te servindo em novidade de vida, Pai. Usa, Senhor, poderosamente o Teu Espírito e a Tua palavra e os meios de graça para que a nossa vida seja transformada e para que possamos mais e mais nos tornarmos semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome dele. Amém.